Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fala FV, o podcast da revista Flash VIP. Eu sou Carol Bonamigo e juntamente com o Nando Sbruzzi vamos conversar hoje sobre saúde ocular, em especial de crianças e adolescentes. Você sabia que 19% dos brasileiros em idade escolar apresentam problemas de visão? São cerca de 800 mil crianças vivendo com problemas oftalmológicos. E ainda, houve 70% de aumento na progressão de miopia em jovens nos últimos 5 anos. Além disso, estima-se que aproximadamente 10 milhões de jovens necessitam de cuidados especializados nessa área. E essa crescente está associada especialmente ao uso excessivo de telas. Por isso é tão importante que os pais fiquem alertas aos sinais que seus filhos possam apresentar de problemas de visão. E para conversar hoje sobre isso, está aqui conosco a doutora Janaína de Oliveira Dias, médica oftalmologista, mestre em Tecnologia, Gestão e Saúde Ocular. Doutora Janaína atua como oftalmologista geral, com foco nas sub-áreas de córnea e lentes de contato especiais. E também realiza perícias médicas em oftalmologia conforme demanda judicial na clínica. Doutora Janaína, seja bem-vinda ao Fala FV. Obrigada, Nando. Obrigada, Carol. Vamos ver, vamos conversar, tirar as dúvidas. Dúvidas temos bastante e a gente também já conhece a doutora de longa data. Eu tenho certeza que vai ser um papo assim, igual nossas conversas de WhatsApp. De outros carnavais. De outros carnavais. Mas, doutora Janaína, as condições oftalmológicas geralmente começam a se manifestar na infância de forma mais sutil, né? Às vezes os pais nem mesmo percebem que o seu filho está com dificuldade na visão e só buscam ajuda quando o problema já está instalado e dificilmente a situação pode ser revertida, né? Então, por isso que é tão importante estar atento a todos os aspectos da vida dos pequenos e acrescentar as consultas oftalmológicas na rotina de saúde dos filhos, que nem no pediatra é bom também no oftalmo. Uhum. Mas com qual idade que é recomendada uma visita ao oftalmologista e quais são os principais sinais de alerta? Assim, nossa, eu preciso prestar atenção nisso. Carol, assim, ó, vou só dar uma pincelada, que a visão, ela começa a se formar com 8 semanas de gestação, 2 meses. E ela só termina de se formar aos 7 anos de idade, mais ou menos. Isso eu tô falando do desenvolvimento mesmo, do enxergar. E então, a gente tem que cuidar muito dessas fases. Um bebezinho, se você tapa um olhinho dele, deixa 1 semana, 10 dias tapado, aquele olho já começa a ficar preguiçoso. Porque a criança, ela tá lá em franco desenvolvimento, né? Então, quando que faz a primeira consulta? O primeiro teste é o teste do olhinho, que é o teste do reflexo vermelho. Isso é feito ao nascer pelo pediatra, tá? Não é obrigatório em todos os estados, ainda está sendo cristalizado isso, vamos dizer assim, mas a gente sabe que ele é fundamental. Esse teste já exclui várias patologias, tá? O segundo exame, isso mudou muito, esse conceito é muito novo, com 1 ano de idade, entre 6 meses e 1 ano. Aí todo mundo fica chocado, né? Mas tudo bem, sempre é tempo, né? E depois anualmente por toda a vida. Uhum. Porque cada idade, cada fase, você vai ter alguma coisa diferente. Especialmente quando tá se desenvolvendo, né, muito rápido, que é na infância. Com relação aos sinais ou sintomas que a gente deve prestar atenção, é aquela criança que chega muito perto da TV para olhar, ou aquela criança que bate, se tropeça, que assim parece que tem alguma coisa diferente. E até mesmo aquelas crianças que são tidas como, rebelde no colégio, não quer prestar atenção, confundem muito, assim, com com TEA, com TDAH. Na verdade, o primeiro lugar que tem que ir é na gente, né? Aí vai ver aquela criança não tem TDAH, ela tem 5 graus de miopia, ela não enxerga. Sim, daí como é que vai gostar de ir pro colégio se não tá enxergando o quadro, comum, né? É comum, sabe? Uhum. Dor de cabeça não tem que levar no neuro, leva no pediatra e no oftalmo. Aí depois vai pro neuro, assim, do mais comum, né? Sim, as etapas, né? Daí se você não encontra nada na visão, aí então vai pro neuro. Aí vai pra né? próxima, Exato. Porque a gente às vezes é uma ponte, né, entre... Que mais? Flash de luz, que o olho fica branquinho. Não tem aquele... Na hora do reflexo fica branco o olho. Estrabismo, olhinho vesgo, né? Uhum. São todos sinais, assim, que a gente tem que prestar atenção. E, assim, em quais situações que isso pode ser revertido, né? Que nem, por exemplo, eu
do que eu me recordo, eu comecei a usar óculos, ou pelo menos foi recomendado que eu usasse óculos quando eu tinha uns 8 a 10 anos. Na minha época, dizia-se que era o óculos de descanso, né? E daí a minha mãe até dizia assim, nossa, a mochila enxerga super bem, né? Porque tava sempre na mochila. Mas aí, conforme a gente vai crescendo, a gente vê que a gente realmente, né, precisa usar o óculos. E daí, dali pra frente só aumenta, né? Dali pra frente é só pra trás, né? Então, em quais situações e que tipo de patologias, assim, que seria assim, se a criança tem acompanhamento desde cedo, dá até pra reverter? É bem interessante essa tua pergunta, porque até então, até mais ou menos uns 5 anos, a gente não tinha esse conceito de tratar a miopia, tá? Inicialmente, assim, o óculos de descanso é um óculos de lente mais fraquinho, assim, que não precisa usar o tempo todo. E alguém inventou isso algum dia, né? Pra ser mais didático, numa época talvez. Que a gente não ficava na frente das telas o tempo todo, eu sempre falo assim, não é de descanso o óculos, ele é de trabalho, né? Porque tá descansando, dorme, fecha o olho. Eu falo isso para os pacientes, não, isso é óculos de trabalho. Mas até os 7 anos de idade, tem uma condição chamada ambliopia, que é o olho preguiçoso. Eu tô tentando olhar daqui, eu acho que tu é um pouquinho míope, né? Tô olhando entre o teu óculos aqui. É uma miopia baixinha? Então, juro pra ti que eu fui no oftalmo esses dias, eu falei, me diz o que eu tenho, porque toda vez que me perguntam, eu nem sei dizer. A gente consegue, é uma miopia baixinha. E não é o jeito ideal, né? Mas isso a gente mede, né? Sim, eu uso direto porque eu sinto que eu me tornei dependente dele. Não é como se eu não enxergasse sem, mas se eu tô sem, parece que tá faltando alguma coisa. E daí eu vejo assim, por exemplo, tô vendo um filme, tô vendo bem, de repente começa a ficar embaçada a letra, começa a tremer. Não é dependente, né? É entre o bom e o ruim. Antes, mas é que a gente faz umas associações, né? Mas é o não enxergar bem, muda até a cor, né? A gente tá de óculos. E eu sinto que eu tô com um filtro amarelo, né? Não, eu digo, muda. Eu aqui sou alta, míope. E então, como eu ia dizendo, a ambliopia é o olho preguiçoso. É um olho que por algum motivo não se desenvolve. Quando tem, por exemplo, muito grau num olho e nada no outro. O que o cérebro da criança faz? Tá me atrapalhando? O adulto vê duplo. A criança fala, tá me atrapalhando? Desliga esse aqui e fica usando só esse. E os pais não percebem, e aí junto com a maternidade e a paternidade vem a culpa, né? Sim. Sempre. Como é que eu não percebia? Às vezes não tinha como, mas agora com essa regularização de consultas, sim, essa criança tem que usar óculos. Às vezes tem que usar até tampão para forçar aquele outro olho que ficou sem enxergar por algum tempo. E volta a visão. Agora, os míopes que estão surgindo por causa do uso de telas... Porque o que é miopia, astigmatismo e hipermetropia? Eu acho que é uma das grandes dúvidas da humanidade, né? Importante. Estava aqui nas perguntas, vamos lá. Isso é um problema mundial. O olho míope, a minha explicação é didática, mas ela é real, tá? É um olho grande. E ele não enxerga para longe. Um olho que ele pode ser grande para frente, como se fosse um cone, daí é uma doença, ou grande para trás, como se fosse uma azeitona, tá? O hipermétrope é um olho pequenininho que não enxerga para perto. E o astigmatismo, ele borra a imagem. É aquele que faz a letrinha tremer, que dá dor de cabeça, ele borra para longe, ele borra para perto, ele borra para tudo. Então são esses, então não vai enxergar para longe, ou uma imagem borrada, enfim. O que está acontecendo hoje, por causa do excesso de telas e a tela muito perto, o olho cresce, né? E ele vai crescendo, e ele pode crescer muito. Essas crianças podem ter 15, 20 graus. Nossa. E aí é doença, né? Então o grande objetivo hoje é tratar essas crianças. Que já estão desde praticamente de nenê. O ideal é... Toma o celular aí pra distrair os... Não, ele não usa, mas acho que um pouquinho... Eu não tenho filhos, né? Mas eu acho que às vezes é aliviante, né? Dá uma telinha ali, dá um tempo. Só que o problema é que não dá, né? Aí fala, não é mãe, não pode falar. Agora posso falar com propriedade, porque antes eu falava igual. Porque assim, opinião temos, né? E a gente também, né, vê as coisas acontecendo. Mas é inevitável. É inevitável. Até porque você precisa de 5 segundos, nem que seja pra ir no banheiro, gente. Mas, só que eles também pedem muito. Porque por mais que você tente conter, eles veem os amiguinhos usando, eles veem a gente usando.
Então, assim, claro que você não vai largar o celular na mão da criança, o tablet e tudo mais, e deixar 24 horas ali, entretenha-se, né? Mas a questão, então, desse uso excessivo de telas, né? Tanto a própria tela ali fazendo grudado, porque afinal de contas é uma tela pequena, tu acaba ficando com a tela aqui. E a criança é pequena, ela tem braço curto, né? Exato. O professor que fala, a criança chega perto que ele é pequena. E isso, assim, além dessa questão do aumento da miopia, o cansaço visual, né? E tem também a questão da própria tela azul, a tela azul, né? Também, a luz azul. Também tem um probleminha nisso, né? Da criança. Falar um pouquinho sobre isso, é a questão da melatonina, né? É da melatonina. Então, assim, o problema, então, de crescer o olho, né? Tá aí todo aquele problema, sei lá, biopsicossocial, né? Enfim. E o problema do próprio vício, né? Sim. Porque eu não sei se vocês já testaram. Ah, vai lá e olha quanto tempo tu usou esses dias. No início eu olhei e falei, meu Deus, 7 horas. Não, é porque eu deixei o WhatsApp aberto lá no computador. Não, porque eu sou viciada mesmo em celular e agora eu tô fazendo... Eu recebo o relatório semanal, assim. Eu também. Achei chocante. Muito legal que eu tive uma diminuição considerável nas últimas 2 semanas. O meu não diminuiu muito porque como eu também uso ferramenta de trabalho, né? Daí vira uma desculpa pra mim também. A gente tem essa desculpa. Às vezes aparece lá, você ficou tantas horas. É porque eu fui gravar com algum assessorado, enfim. Então ele conta todo esse tempo. Mas então eu quero dizer, imagina... passa um tempinho do limite. Do limite. Imagina para uma criança que não tem noção que existe um limite, porque que, né? Mas a questão da luz azul, e bastante gente fala sobre isso, a luz azul pra gente, que o óculos ele tem proteção para luz azul. A luz azul, ela é as luzes têm tamanhos, tá? Que são os comprimentos de onda. A luz azul é uma luz pequenininha. Ela não consegue sair, e quem emite é computador, tablet e celular. Ela não consegue entrar dentro do olho. Ela não passa nem a pele, ela é pequenininha. Onde é que tem mais luz azul no mundo? No sol. Só que o sol tem todas as luzes, né? Todas as cores e comprimentos. E o que essa luz faz, então, com a gente? Ela faz parar a produção de melatonina. Da hipófise, que é uma glândula que a gente tem que secreta esse hormônio. Agora, a melatonina todo mundo conhece, né? É o hormônio do sono. E aí, não tem isso, o que acontece? Desregula tudo. Adolescente, eles ficam do avesso. Vão dormir às 3, dormem mal. Criança agitadíssima de noite, porque criança normalmente, né? Deita e vira uma pedrinha. E a alteração do sono né? O sono é primordial. E em nós... porque eu fico olhando coisa agitada. Não é isso. É essa agitação que esse hormônio, a ausência dele de noite faz. Porque se tu ligar uma TV, aquilo ali é sonífero, né? Se fosse pelo que tá assistindo. Então, é isso. Para todas as idades. Causa insônia, pesadelo. E a questão também, passando aí, por exemplo, a gente falou, né, você falou da ambliopia e o estrabismo, né, que ambos afetam de 2 a 4% das crianças e o tratamento é mais eficaz quando iniciado antes dos 7 anos de idade, né. Eu tenho um sobrinho, inclusive, né, que fazia aquilo de tapar um olhinho, depois o outro, e é algo que é visível, né, então... Pais enxergam também já nos filhos, mas é um tratamento assim, só essa questão do tapa-olho, ou precisa ter uma intervenção um pouquinho mais agressiva, digamos? Eu gostei que tu tocou nesse assunto, Carol, e não tava no script o que eu vou falar, acho que nada, na verdade, né? Assim, ó, hoje a oftalmologia está dividida em 17 subespecialidades. O mais importante, na minha opinião, é saber avaliar um paciente inteiro. Fazer oftalmo geral e oftalmologia pediátrica sem medo do que tá fazendo. E se não souber, encaminha para quem sabe, né? Para um colega. A oftalmopediatria, que é uma subespecialidade, eu não sou oftalmopediatra, mas eu faço oftalmologia pediátrica por conta do controle da miopia. Eles são, nesses casos, né, estrabismos, que tem que ter conduta cirúrgica, ou casos muito mais difíceis de tratar, são eles, né? A gente faz o tratamento do controle da ambliopia, faz o tratamento, assim, que é no mínimo necessário, né? Nesse caso de tampar um olhinho, é isso aí mesmo, parece um tratamento antigo, porque
sempre foi feito assim, tapa, põe o óculos e faz essa criança forçar o olho preguiçoso, o olho amblíope, né? Porque às vezes falam, não, mas então não é oftalmopediatra. Ou me falam, é oftalmopediatra. Eu não sou oftalmopediatra, faço de subespecialidade, córnea e lente de contato. Fazia catarata também, mas agora eu me dedico ao consultório. E então, assim, é um tratamento que funciona, só que tem que ir lá e é sofrido, né? Botar uma criança de tampão... Daí vai toda a questão também até dos pais de terem, né, a sensibilidade de tornar isso até lúdico, né? O meu sobrinho falava que ele era um piratinha. E tem desenho, é bonitinho, né? Sim, porque afinal de contas, eu, por exemplo, demorei a me assumir de óculos porque eu não gostava de me ver de óculos, né? E não consegui usar até hoje. Eu não, já tentei, Não tentou comigo. Nem sequer tentei, porque eu não consigo colocar a lente. Tu tem olho duro. Eu não consigo colocar. Eu não sei, não consigo. No nosso almoço com a doutora, eu também falei que eu tentei uma vez usar lente, mas me dá uma agonia o dedo chegando perto do olho. É que lente... E aí eu usei, acho que uma semana e voltei... Não, volta pro óculos. A gente tem uma professora, a doutora Tânia Schaffer, lá de Curitiba, ela fala, lente de contato tem uma coisa que é 80%, motivação. Não fica no óculos. Eu, por exemplo, não me assumo de óculos, que hoje eu esqueci a lente de contato, né? Mas assim, pra ver que, né, todos nós, assim, hoje mais, deixa eu pensar, 15% da população não tem nenhum grau. A grande maioria tem, só que às vezes são graus pequenos, que não precisa ser corrigido, mas na criança sempre tem que ser corrigido. No adolescente, sempre tem que ser corrigido, e aí entra a questão das lentes de contato, que é um mundo à parte, que a gente vai conversar outra hora, né, sobre isso, porque faz diferença, sabe? Eu vou ter que dar um parabéns pro meu irmão por fazer parte de 15% da população, porque ele adora jogar na cara da família inteira, que ele é a única pessoa que Mas não é zerado. Olha, ele nunca, pelo menos, teve... Vou mandar ele com a doutora Janaína, vamos achar um grau. Eu tô falando que é zerado, que não tem nada, né? E... Coisa talvez boa. seja até menos, isso aí é um índice mundial, então não tem como. Mas o fato que usar ou não usar óculos na vida adulta, tanto faz, não é o que vai segurar o grau ou diminuir ou aumentar. Sim. Mas muda, né? Quer enxergar ou não quer enxergar. Simples assim. Simples assim. Quer ver ou não. Antes de entrarmos na questão, então, das lentes de contato, ainda falando dos hábitos das crianças, né? Antes eu sempre trazia os meus sobrinhos de exemplo, agora eu posso trazer os filhos de exemplo. A questão das crianças que têm mania de esfregar o olhinho. Quando elas são muito pequenininhas é aquela coisa, bater um sono, dá uma esfregadinha de olho. Mas daí meu filho mais velho é aquela coisa assim, que ele tá o tempo todo, ele dá uma coçadinha no olho. Eu percebo que eu sempre pergunto, filho, tá coçando, tá irritado, tá alguma coisa, mas principalmente quando ele tá um pouquinho, ele tá um pouquinho irritado, eu não sei se é o hábito, né, alguma coisa, mas a questão, né, de que tá sentindo aquele incômodo e vai coçar o olho. E quando o coçar o olho não é mais uma coisa só corriqueira e acaba se tornando um hábito, corre o risco, né, de desenvolver o que é o ceratocone, né? Exato, que é o que eu falei, que é o olho. Podia ter trazido meu olhinho modelo, aquele. Sim, o coçar, isso foi interessante, assim, quando eu voltei pra Chapecó, em 2014... que me fala, tem coceira? Não, só aquela normal. Eu pensava, mas gente, como é que é essa normal, né? Porque eu sou daqui, nasci aqui, mas fiquei muitos anos fora. A coceira normal. E aí a gente foi vendo que as pessoas são muito alérgicas. Eu mesma me tornei um pouco alérgica aqui com o tempo. Os nossos lindos IPs... Não é culpa do IP. Eu ia dizer, eles trazem... Não é culpa do IP. Não vamos culpar os IPs, então. Não, é culpa do azevém. O azevém é uma das plantas mais alergênicas do mundo. Ah, é? E o azevém é um pasto nativo. Culpa do Rio Grande do Sul, aqui é dessas... sopra um vento com azevém. E é isso que dá coceira. Só. Como principal, eu acho. Aí o IP talvez tenha... Mas aquela plantinha que tinha antes era pior do que o IP. Olha só. Que era o ligustra. Mas e qual que seria o tratamento, então? Então, assim, pensando... E não pode coçar, não pode ter coceira. Quem tem coceira coça, né? E aí é uma via de mão dupla. A gente trata com colírios antialérgicos. Existe um tratamento específico para isso,
Compressa fria sempre ajuda muito, colírio para lubrificar, porque coçar o olho, quando é criança ou adolescente ou adulto jovem, até os 40 anos, pode deformar ele, porque o olho ele é molinho e ele vai endurecendo, ele é de colágeno como são as juntas. Com 40 anos a gente já sente tudo isso fazendo cracked, né? Mas antes ele é bem molinho. E aí deforma essa córnea. Fica essa ponta que é o cone. E o tratamento é controle ambiental, né? A criança alérgica, o quarto dela tem que ser que nem a cozinha. Né? Quase esterilizado. Quase esterilizado, Isso aí, eu sempre falo, tem que ser que nem a cozinha. E aí a gente trata e deixa fora da crise. E é muito fácil atender crianças se tu prestar atenção nela. Você falou será que é mania e tal? A gente olha no consultório e fala, é porque coça ou você tem mania? E eles respondem, né? Então, trata a coceira, aí a mania... É a mania, daí a gente... Aí em casa... Aí a gente prende as mãos da criança. A mãozinha. Não, mas eles... Outra coisa que pode ser também, criança que pisca muito. Começa a piscar, pode ser ou grau ou coceira, porque os pequenininhos, eles não sabem coçar. Então, eles piscam. Não teria, por exemplo, até o olho seco? Talvez, ou na cidade ainda não? Não, na cidade não. Na cidade não. Apesar, né, que as telas... O piscar diminui quando a gente tá na tela. E pra eles também. Vão querer imitar a Wandinha Adams agora, ficar sem piscar. Sem piscar. Apareceu alguém no consultório falando, meu filho não pisca mais. Não lembro, não lembrava disso da Wandinha, eu não assisti. Mas, a gente não... O ideal do piscar são 15 vezes por segundo. Por minuto. Quando você tá na frente de uma tela ou de um livro, cai pra 4. Pela concentração. Pela concentração, claro. E a questão, então, indo para a questão das lentes de contatos, né? Existe uma idade mínima para receitar a lente de contato? O que deve ser levado em conta? E quais tipos, assim, de casos, assim, não, isso aqui é melhor corrigir a lente de contato? Porque não é simples, você, então, que é a grande especialista de lente de contato, não é simplesmente a substituição do óculos. Tem lente de contato que é justamente um tratamento, né? É uma subespecialidade que pouca gente conhece, que eu falo, lente de contato não é um plástico que te deixa bonito, não é isso. Isso é um tipo de lente de contato que a gente usa mais para fins estéticos, né? Mas existem muitos tipos de lente de contato que elas são como a perna mecânica para quem não tem perna. Ou uma muleta para quem, entendeu? Ela é o que a gente chama de órtese. Órtese é um aparato que te ajuda a fazer uma função que você não teria de outra forma. Então, existem, inclusive hoje, eu vi lá no consultório, um bebê que ele teve uma catarata no olho, teve que tirar, lá bebezinho ainda. Então, esse bebê tem indicação de usar lente de contato para bebês, tá? Sim, bebês podem usar lente de contato. Podem não, e devem, né? Faz parte do tratamento deles. Eles não têm uma lente no olho, tem que pôr essa lente de contato. Se for dos 2 olhos, põe aquele óculos que fica bem grosso pro pequenininho. Eu vi no shopping ontem, domingo. E pessoas que têm 1 grau num olho muito alto, muita diferença, mais que 3 graus entre os olhos. No óculos a gente não consegue, na lente sim. Existem lentes de contato que retardam a progressão da miopia, quer dizer, não deixa a miopia aumentar descontroladamente. Tem lentes gelatinosas, e aí eu tenho paciente de 4 anos usando, e tem as lentes de uso noturno, que são as que a gente tem que falar muito, que eu amo, que são lentes que você dorme com ela e passa o dia sem óculos. Isso, quando o doutor me falou, eu fiquei chocado. Chama ortoceratologia. É como se toda noite tu passasse por uma cirurgia. Aí ele serve para controle de miopia, para quem não quer usar óculos, ou não pode usar óculos, ou não pode operar, ou tem medo, ou é atleta. Também funciona muito. E aí tem as lentes, né, para doenças. Ceratocone, tem as lentes... São lentes pequenininhas e rígidas que empurram esse cone, essa alteração, essa deformação do olho, e melhoram a visão, que um óculos não faz. Tem as esclerais, que são lentes de contato maiores e que também fazem essa função. Então, assim, tem tudo e para todas as idades. Tem lente de contato multifocal,
Pra quem já tá com o braço, né? Encurtando. Escutou, mamãe? Então, assim, é uma conversa com o paciente de ver assim, tá, qual é a real necessidade? Não, eu quero nadar. Então tá, tem lente de uso único. Não, eu preciso lá para o trabalho para isso, isso, aquilo. Né? Enfim, é uma questão de conversar e ver qual que é a necessidade dele e porquê daquela lente. Não, só quando eu saio para jantar fora, porque daí eu não enxergo o cardápio, não quero tirar o óculos da bolsa, né? Tem também. E com relação a uma festa e não quero comprometer o lookinho. Exato. Com relação à idade, então não há idade. Depende da necessidade. Não vou colocar uma criança, né, de 5 anos querendo estética, né? O pai e a mãe. Acontece, tá? Mas geralmente, mas a gente não usa assim só realmente quando tem necessidade aí em crianças, né? Mas na adolescência, olha que importante isso. Só 30% fica de óculos quando faz esporte. O que cai muito, enfim, o que ele poderia, competência não, mas enfim, o que piora muito o desempenho daquela criança, daquele adolescente no esporte. Sim, né, porque... E a lente de contato, ela aumenta o desempenho porque justamente dá isso aqui que a gente fica sem óculos, a periferia, né? E além disso, muitos estudos estão mostrando que na adolescência o não usar óculos, os que usam desde pequenininho vão tranquilos, né? Mas aqueles que aparece o grau mais bem aí na pré-adolescência, adolescência, tem a questão do... Porque, verdade seja dita, né? Adolescente não quer saber de ninguém, quer participar de um grupo, né? Quer ser aceito. Então, tem essa questão de grupos, de obesidade, de ansiedade. Então, um negócio que se tu parar e pensar, assim, não é um acessório de luxo. Às vezes é o tratamento de uma condição ocular ou social toda, né? E às vezes tu deixa de fazer algum, por exemplo, questão do esporte. Eu não posso porque eu tenho não posso jogar bola porque eu tô de óculos. Tô de óculos. Toma a bola na cara. Aí você também limita essa formação também, que é o período que elas estão querendo fazer alguma coisa. Sim, se desenvolvendo, né? Isso. Tantas habilidades ali mesmo quanto sociais, né? Claro, e assim, a gente vê a diferença clara da criança e do adolescente que faz esporte. Eles são radiantes. Isso é outra coisa muito importante, não é só o não usar telas. É um estilo de vida. E o estilo de vida é tomar sol, fazer atividade para longe, de preferência esporte, e diminuir o uso de telas. Diminuir, assim, radicalmente, né? Uma vez a gente estava conversando em outra ocasião, e você falou alguma coisa aqui, que o sol também ajuda a desenvolver, né? A não desenvolver, no caso, a miopia. O sol, ele tem um efeito que chama contrarregulação negativa. Ele não deixa o olho crescer tanto quanto o olho quer crescer, assim, se não tiver esse estímulo. Teve um professor argentino que ele estuda muito, muito miopia, praticamente só miopia, e ele fez um teste, assim, ele colocou ratinhos, induziu miopia, não lembro se foi rato ou coelho agora, induziu miopia, que é? Botou na frente de uma tela os bichinhos, dá estímulo, o olho vai crescendo, tá? Num grupo, ele botou os ratinhos com luz. No outro grupo, no escuro. Aqueles do escuro desenvolveram mais. Então, quer dizer, computador e celular tem que ficar num claro e não aquela coisa toda escura. E o sol, aí é um outro elemento. Porque o sol, né, a gente tem que pensar que, primordialmente, a gente tá na natureza, né? E o sol, ele faz isso. Não deixa o olho crescer exageradamente. E o olhar para longe, né? Porque senão desliga a chave do perto. Sim, acaba ficando, na verdade, eu ia falar, o olho acaba ficando preguiçoso, mas isso é uma doença, mas acaba ficando, mesmo essa muleta nossa, né? É que eu não enxergo longe, então nem vou me dar o trabalho. Exato. Não se esforça pra isso. Sim, e o mundo da criança, ele é todo pra perto, mas chega uma idade pré-escolar, bom, hoje, né, a criança já começa a ir pra aula muito cedo, então eles precisam muito cedo, mas tem que olhar todas as distâncias. E se tu for pensar assim, os nossos avós não enxergavam tão bem de perto. Os nossos pais foi só depois dos 40. A gente foi ficando míope, porque a gente lia muito, lia no escuro. É uma, vamos dizer, uma adaptação, né? E não deixar que essas crianças tenham mais de 6 graus de miopia é um grande avanço, porque mais de 6 graus começa a ter os riscos
de descolar a retina, de ter catarata precoce, glaucoma, enfim. Se torna grave, Sim. se torna doença, né? Então, isso aqui é importante de ressaltar, né? Que não é apenas ter a miopia e o grau ir aumentando e que vai ter que usar óculos pro resto da vida. É que isso pode realmente virar algo muito sério. Cegueira antes dos 50 anos. Um altíssimo míope aí tem muita chance. Então e é prevenível. Uhum. Né? Hoje a gente sabe que é. Aqui, ó, estava nas finaleiras aqui, estratégias de prevenção, ergonomia visual, atividades ao ar livre e controle de telas. E tomar sol. E tomar sol. E tomar sol sem óculos escuro, porque nós temos um professor de São Paulo, assim, professor Rubens Belfort, considerado o oftalmologista mais importante do país hoje, talvez do mundo, e ele sempre falou, criança não tem que usar óculos de sol. Criança tem que tomar sol. A vida toda eu lembro dele falando isso. E, então, assim, quando que tem que usar óculos de sol? Na praia e na neve, né? Quando tem muito... Uhum. Senão essa criança tem que tomar sol. Claro que não vai olhar pro sol, né? Só pra deixar claro. Mas assim, a gente precisa de sol pro desenvolvimento, pro olho não... E pro olho pra não crescer indefinidamente, né? É isso aí, gente. Escutem a doutora Janaína. A questão também do que a gente, né, você que está sempre em constante evolução, vive aí nos congressos, a gente quase nunca consegue falar com a doutora Jana, está sempre estudando, mas o que a gente pode contar, assim, atualmente de... Bem, eu ia falar de tecnologia na saúde ocular, mas assim... Gente, que coisa mais mágica, a lente que você usa de noite e regula de dia. Maravilhoso. Esse seria hoje o que temos de moderno que... Olha só que coisa, né? Essas lentes de ortoceratologia foram desenvolvidas... Ortocar. Ortocar. Pensa do orto... Fazer propaganda de colchão, né? O orto bom. A Ortocar, que é a ortoceratologia, foi desenvolvida nos anos 60. Nossa. Chegou no Brasil nos anos 70, só que era um negócio, assim, dificílimo de fazer e enorme, e outro material, dezenas de testes. Aí, caiu em desuso e voltou com... Inclusive, nós temos eu fui uma das sócias fundadoras da Academia Brasileira de Controle de Miopia e Ortoceratologia, que é a Abracmo. Podem seguir no YouTube, no Instagram, não lembro se tem, mas tem YouTube, é muito legal, assim, tanto a Abracmo quanto o SBOP, que eu vou deixar para vocês depois de pediatria. Mas essas lentes, então, elas foram desenvolvidas para, inicialmente, miopia, hipermetropia e astigmatismo, até 5,5 graus e 2,75. Essa era moderna, né, que chegou agora. E, às vezes, até um pouco mais a gente consegue. Mas hoje, e agora foi muito recente, no último congresso brasileiro, a gente consegue corrigir grau para perto da vista cansada dos 40 anos e a gente consegue corrigir hipermetropia. Então é tudo, todos os graus. Não. Ceratocone não, é outra coisa, mas para olhos normais, assim, sem doença, pega praticamente todo mundo. Existem países que usam muito, a França usa demais orto. E a gente tem que começar a falar mais sobre isso. Ah, por que você não usa? Então, era o meu sonho, mas o meu grau ali... Já não permite. Ele já não permite. Mas é isso, dorme com a lente de contato. Ela é feita para dormir, né? Dorme, a pressão dos olhos faz ela trabalhar no olho, passa o dia sem. O dia todo, sim. O dia todo, como se não tivesse feito uma cirurgia. Mágico. Mágico, né? E os testes são pronta entrega. Você vai lá, faz o teste. Ah, tá, ok, esse aí ficou boa. Vai para casa. Dorme, aí a gente vê no outro dia, e aí a gente vê... Porque aí também é progressivamente que vai tratando. Uma semana, 10 dias, 15 às vezes. E vida que segue. E vida que segue. Olha que coisa boa, gente. Bem... Vamos lá fazer esses testes. Né? Quem sabe aí eu consigo acusar a lente. Vou estar dormindo. Vai estar dormindo. Vou estar dormindo. E ela é uma lente pra dormir, é diferente. Vai um líquido nela, uma gotinha de soro. É outra vida. Gente, se deixassem aqui, a gente continuava conversando por muito e muito, muito tempo. Mas, né, nosso papo sempre rende bastante. Inclusive, toda vez que a gente vê, eu e a Nanda, a gente sempre sai do consultório falando... A gente conversou um monte, mas a gente falou do que a gente precisava. Sempre tem assunto. Sempre tem assunto. Mas assim, como sempre, é sempre um prazer aqui conversar contigo, doutora.
muita informação. Você tem tanto conhecimento, acho que a gente precisa fazer uma parte 2 aí um dia desses. Com certeza. E então a gente agradece você ter vindo aqui ao Fala FV e compartilhado com a gente todas essas informações e deixar todo esse alerta aí para os pais cuidarem aí da saúde ocular dos seus filhos. Realmente a gente falou bastante coisa. A minha mãe fala, eu comecei a falar com 9 meses e não parei mais, né? E sigo. Então, tem muita coisa para falar. Oftalmo é um mundo maravilhoso, lente de contato é um mundo fantástico. Tô sempre à disposição, sabem onde me encontrar também. A doutora Janaína tá na Clínica de Olhos Dr. Jeová Dias. Sim. E também siga aí nas redes sociais para pegar todas as informações, tem sempre dicas. É isso aí. Janaína.oftalmo ou oftalmo.janaína. Então, eu sempre confundo. A gente vai estar escrito embaixo, vai estar escrito embaixo. A gente coloca. E é isso aí. Eu que agradeço você, sempre maravilhoso, né? Sempre as portas da FV estão sempre abertas para você. Então tá joia, obrigada. E Nando também, um prazer aqui novamente conosco. Prazer meu, mamãe. Agora a mamãe não só mais tia Carol. Não, agora não é mais tia. É isso aí. Então, gente, lembrando que através do nosso site fvcomunica.com.br vocês encontram todas as revistas e conteúdos da Flash VIP e também no @FV nas redes você encontra o nosso Instagram, Facebook e canal no YouTube. Quero agradecer a audiência, convidá-los para curtir e compartilhar na plataforma que você estiver nos acompanhando e não esqueça de se inscrever e nos seguir para receber sempre as nossas novidades. Um grande beijo e até o próximo Fala FV. Tchau, tchau. Tchau.